E se a paz não fosse algo para a gente conquistar, mas sim uma lição para aprender e, mais importante, para ensinar? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que é bem radical, uma que desafia quase tudo que a gente acha que sabe sobre a nossa mente, sobre como encontrar a calma. A nossa jornada começa com essa pergunta. Mas olha só que interessante. O segredo está numa palavrinha, aprende. Não é como se adquire, mas como se aprende a paz. É que nem aprender a andar de bicicleta, sabe? Tentar sozinho pode ser bem frustrante, mas quando alguém ensina, não só o processo fica mais rápido, como quem está ensinando também se fortalece. E a paz, segundo essa linha de pensamento, funciona exatamente do mesmo jeito. Bom, esse aqui é o nosso mapa do caminho. A gente vai começar com essa ideia bem surpreendente sobre ensinar, depois vai desvendar um paradoxo sobre o ato de dar, conhecer um tipo de guia interior que nos ajuda a navegar por tudo isso e, por fim, entender a passagem da percepção para o conhecimento. Então, vamos lá. A primeira peça desse quebra-cabeça já é, uau, bem revolucionária. Para ter paz, é preciso ensinar a paz. Parece até o contrário do que a gente pensa, né? Mas a lógica por trás disso está toda na natureza da cura e da união. A gente precisa pensar na cura de um jeito diferente. Não como algo que acontece num corpo, mas como um momento de conexão bem profunda. É aquele instante, sabe? Quando duas pessoas que talvez estivessem em conflito, de repente percebem que, no fundo, elas querem a mesma coisa: paz. Nesse reconhecimento, a ideia de separação some e o que fica é o contentamento. E aqui a gente chega num ponto que, sério, vira a nossa lógica de cabeça para baixo. A fonte que a gente está analisando mostra uma diferença gigantesca entre dar uma coisa física e compartilhar uma ideia. É aqui que as regras do mundo material simplesmente não se aplicam. Pensa comigo. No mundo físico, se eu tenho um bolo e divido com alguém, eu fico com menos bolo. É uma lógica de escassez, certo? Mas e com uma ideia? Acontece exatamente o oposto. Quando se compartilha um pensamento de paz ou de cura, ele não diminui. Pelo contrário, ele se fortalece, se expande na nossa própria mente. Isso muda tudo. No mundo das ideias, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. É uma economia de abundância sem fim. Os pensamentos aumentam por serem dados. Vamos parar um segundo para pensar no poder disso. Uma ideia de paz, quando é compartilhada, ela não se divide, ela se multiplica. Cada mente que aceita essa ideia se torna um novo ponto de luz para ela. Tá, mas como é que a gente aplica essa lógica toda no dia a dia? É aí que o material que estamos vendo nos apresenta um conceito chamado Espírito Santo. Mas olha, independentemente do nome, a ideia aqui é de uma espécie de bússola interna, um guia que nos orienta para essa forma de pensar mais expansiva. Ele atua como o curador, por exemplo, quando nos ajuda a perdoar, unindo o que parecia separado. Ele é o consolador naqueles momentos difíceis, nos lembrando que não estamos sós, e é o guia que mostra uma perspectiva com mais amor quando a gente se perde no medo. Ele é basicamente o elo que nos reconecta com o todo. E essa voz interior, esse guia, onde é que ele mora? Ele reside naquela parte da nossa mente que está aberta para mudança, sabe? Que a fonte chama de mente certa. É a nossa capacidade de aceitar um milagre que, nesse contexto, significa só uma mudança radical de percepção. Trocar o medo pelo amor, o conflito pela paz, simples assim. Isso nos leva direto para um processo bem ativo de correção. A função desse nosso guia interior é ser o que se chama de mente da expiação, que trabalha para restaurar a integridade da nossa mente, que muitas vezes se sente fragmentada, separada. Olha, essa palavra expiação pode soar meio pesada, mas é fundamental entender uma coisa. Aqui não tem nada a ver com culpa ou castigo. Esquece essa ideia. Pensa mais como um reset mental. É o ato de corrigir um erro de percepção para a gente poder voltar ao nosso estado natural de paz e unidade. Esse processo é quase como restaurar uma pintura antiga. Primeiro, a inspiração, é a decisão de começar o trabalho. Depois, a restauração, é o processo cuidadoso de tirar as camadas de sujeira, que são as nossas percepções erradas. E a elevação é quando a obra-prima original, a nossa mente clara e unificada, finalmente volta a brilhar com tudo. Bom, e para onde tudo isso está nos levando? Para o destino final dessa jornada toda, a transformação completa da nossa maneira de ver o mundo, sair da ilusão da percepção para chegar na clareza do conhecimento. Aqui a gente vê a diferença crucial. A percepção é um mundo que a gente vê com os olhos do corpo. É como um quebra-cabeça com as peças todas soltas, cheio de interpretações, de ilusões.
Já o conhecimento, bom, o conhecimento não é algo que se vê, é algo que se é. É a verdade que não muda, a totalidade que não dá para quebrar em pedaços. Então, esse nosso guia interior, ele age como uma ponte. Ele nos leva pela mão, atravessando essa ponte da percepção corrigida, e nos deixa bem na beiradinha do conhecimento. Ele nos leva até a porta. Mas a decisão de atravessar, de aceitar essa unidade final, bom, segundo a fonte, esse é um passo que vai além da nossa vontade individual. É como voltar para casa. E para fechar, a gente fica com essa pergunta, uma que vira a nossa lógica de mundo mais uma vez. E se dar fosse a única maneira de ter tudo? É uma ideia que nos convida a repensar não só o que a gente quer da vida, mas quem a gente realmente é.